Ficai, pois, cômodos. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui para glorificar o nome do Senhor por esta oportunidade. Também não poderia deixar de louvar a Deus pela vida do pastor Osiel, na pessoa do pastor Maurício. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Agradecer a este grupo maravilhoso de varões, Deus abençoe, pastor Cosmo e demais irmãos, muito obrigado. Quem ainda deseja ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Queridos, por favor, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, o versículo é o de número 9. O pastor Cosmo falou aqui esta noite sobre a importância da oração, e as nossas irmãs louvaram, dizendo: se eu não te ouvir, e na outra estrofe disse: fala Deus. Então nós vamos juntar essas duas coisas aqui esta noite, e falar um pouquinho sobre oração e sobre palavra. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, o versículo é o de número 9, diz-nos assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Eu quero ficar apenas, e eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer, mas me comprometo com os irmãos de não sair fora do tema, do texto, do contexto, mas eu queria ficar apenas na parte A deste versículo. Diz-nos assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Amém, meus irmãos? Amém. Queridos, este texto, é claro que aqui eu não fiz a leitura de todos os versículos correspondente a este texto, a este trecho, mas aqui nós vamos ver uma importância muito grande, e eu quero destacar três coisas aqui. Primeiro, é importante porque foi Jesus quem falou, e a gente sabe que tudo que Jesus fala é muito importante. Segundo, é importante porque o que Jesus falou foi registrado na Bíblia, e isso para toda a posteridade. Não é à toa que todos nós estamos aqui com esse texto. E em terceiro lugar, é importante porque aqui trata-se de uma resposta ao desejo de um discípulo que tinha a vontade de aprender como que se deve orar. Mas essa informação nós temos apenas no trecho de Lucas, que fala sobre a oração do Pai Nosso. Em Lucas 11:1, um dos discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. E então Jesus começa o seu ensinamento. Então esse trecho é importante por várias razões, mas destaco três. Foi Jesus quem falou, o que Jesus falou foi registrado no texto, por isso nós temos ele aqui esta noite, e aqui trata-se de uma resposta ao desejo de um discípulo sobre como orar. Nós vamos encontrar aqui a expressão portanto. Quando você ouvir uma expressão assim, em um texto que você estiver lendo, isso significa que essa expressão está nos dizendo algo. O que é que essa expressão está nos dizendo? Que trata-se de uma conclusão de algo falado anteriormente. É por isso que nós não podemos fazer uma exegese apenas deste capítulo, porque o início do texto começa no Sermão do Monte,
capítulo de número 5. Você vai ter que voltar um capítulo atrás. Então aqui o escritor está usando uma conclusão de uma perícope, de uma parte desse texto maior chamado Sermão do Monte. É por isso que ele usa essa expressão, portanto. Em segundo lugar, nós temos a expressão vós, aqui no versículo de 9. Vós quem? Os discípulos e os que ouviam Cristo ensinar. E aí ele continua dizendo, orareis assim. Quando ele usa essa expressão, orareis assim, o escritor usa 2 pontos, porque agora ele vai explicar o que é que ele está falando. Então aqui trata-se de uma oração modelo. Note que isso aqui não é reza, isso aqui é oração. Há uma diferença entre reza e oração. Reza está associada à repetição, a uma oração decorada. Mas aqui ele fala de oração. O que é oração? É uma conversa íntima. São palavras espontâneas que saem do fundo do coração, direto ao coração de Deus. Aqui não segue-se algo ditado, algo decorado, algo repetido. É aquilo que você está sentindo naquele momento, você vai e fala com Deus. Na sequência, ele usa a expressão Pai. E aqui eu preciso deixar algo muito importante, antes que de fato eu fale sobre esse termo Pai. Todos os seres humanos descendem do mesmo pai ancestral, isto é, Adão. Todos os seres humanos têm o mesmo pai. Por quê? Porque todos vieram de um mesmo tronco, mas nem todos os seres humanos têm o mesmo pai espiritual. Isso é muito importante que fique frisado aqui esta noite. Todos os seres humanos descendem do mesmo pai ancestral chamado Adão, mas nem todos têm o mesmo pai espiritual. Quem é o teu pai? O teu pai é Adão ou o teu pai é Deus? Quem tem como pai Adão é criatura. Quem tem como pai Deus é filho. Então todos os seres humanos nascem como? Nascem criaturas, mas todos nós temos o quê? A oportunidade de se tornar filhos. Para deixar de ser criatura e passar a ser filho, precisa-se do quê? Crer em Cristo. Então agora, quem crê em Cristo, deixa de ser criatura e passa a se tornar filho pertencente à família de Deus. É por isso que nós lemos João capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então pode ser que aqui esta noite, nós tenhamos filhos e criaturas. Os filhos que estão aqui precisam continuar agindo como filho, e as criaturas que aqui estão, este é o momento de poder se tornar filho. Ao final, vamos fazer aqui um convite, e se você levantar a mão e declarar a Jesus Cristo como Salvador, você deixa de ser uma coisa e passa a ser outra. Você deixa de ser criatura e passa a ser filho. Olha que coisa interessante, aqui Deus é apresentado como Pai. Jesus aqui não usa a expressão Deus, ele usa a expressão Pai. Jesus não chama o Pai de Deus aqui, porque na oração ele fala como filho, e ele quer mostrar que há uma relação íntima entre o pai e o filho. Ele quer mostrar que existe uma comunhão próxima entre ele e o pai. E aí surge a pergunta, porque aqui Deus aparece como pai, e não aparece como outra coisa. Ele não aparece nem mesmo citado pelo termo Deus, nem por um outro termo, apenas pai. E aí nós vamos ver a expressão pai e juiz. Então, existe uma pergunta muito interessante que a gente faz: todos os caminhos levam a Deus?
tem que tomar cuidado para responder essa pergunta. Por quê? Porque para responder essa pergunta, todos os caminhos levam a Deus, a gente precisa responder com outra pergunta: Deus como Pai ou Deus como juiz? Porque todos os caminhos levam a Deus como Pai, essa é uma pergunta, e a resposta é não, só Jesus. Por quê? Porque João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. Agora a pergunta: todos os caminhos levam a Deus como juiz? Sim. Por quê? Porque Deus vai julgar a todos, onde uns serão recompensados e outros serão condenados. O crente é julgado na cruz, é absolvido por Cristo e é declarado justo diante do Pai. Então, nós temos aqui essa grande proporção de teologia com relação a esse termo Pai, e poderíamos ficar aqui a noite inteira, mas nós não temos tempo para isso. Mas aí nós temos uma próxima palavrinha aí, que é um pronome relativo chamado que. É um conector entre uma palavra e outra. Que o que? Está ligando um conceito anterior com um conceito posterior. Que o que? Estais no céu. Talvez você deva estar se perguntando aí: o pastor esqueceu da expressão nosso. Não esqueci não. É proposital, eu vou tratar isso aqui no final. Então, que é um pronome relativo, uma espécie de conector, que conecta uma palavra que veio antes a uma palavra que veio depois. E a próxima expressão é: estais no céu. Mas pastor, Deus não é onipresente? Sim. Por que esse texto diz que Deus está, ou o Pai está em um lugar? Por que os textos da Bíblia, muitos deles, dizem que Deus mora em um lugar? Por que muitos textos dizem que o Pai habita em um lugar? Mas Ele não é onipresente, Ele não está em todos os lugares, e isso ao mesmo tempo. Por que o escritor diz assim: Pai nosso que estás nos céus? Estar em um lugar não significa estar condicionado a Ele, não significa estar preso a Ele. A informação do escritor, quando diz Deus ou o Pai está presente em um lugar, não significa que Ele também não esteja em outro lugar. O mesmo Deus que agora está no céu, está aqui na terra. O mesmo Deus, o mesmo Pai que está em cima, também está embaixo, cumprindo, ouvindo a nossa oração e o nosso clamor. Então a informação de que Deus está presente, ou que o Pai está presente em um lugar, não significa que Ele também não esteja em outro lugar. Essa informação, ela soa de fato estranha aos nossos ouvidos. Por que essa informação de que Deus ou que o Pai habita em um certo lugar soa estranho aos nossos ouvidos? Porque nós estamos condicionados ao tempo e ao espaço, onde o estar presente a um lugar significa o quê? Significa que Ele não está em outro lugar. Por quê? Porque o nosso corpo ele é restrito a um lugar, e se estamos em um lugar, claramente não estamos em outro. Mas essa linguagem de Deus, no mundo espiritual, dos anjos e do próprio Deus, é entendida profundamente. Agora, por nós temos dificuldade. Por quê? Porque nós temos limitação com relação ao tempo e ao espaço. E agora eu quero falar dessa expressão nosso. Falei da expressão Pai, falei da expressão portanto, vós orareis assim, Pai, que estás no céu. Agora eu quero falar sobre essa expressão nosso. Nosso aqui diz respeito ao quê? A um substantivo que se refere à primeira pessoa do plural. Pergunta, e essa pergunta é a que vai ficar aqui nessa noite: se o Pai é nosso, isso significa dizer que você não é filho único. Vou repetir. Se o Pai é nosso, significa dizer que você, que eu, não somos filhos únicos. A relação de amor entre Deus e os homens pode ser expressa na relação entre pais e filhos terrenos. Quer ver?
como a relação de amor entre Deus e os seus filhos pode ser expressa na relação de um pai para com o seu filho, quando um pai quer falar com uma criança, qual é a primeira coisa que o pai faz? Se abaixa, fica do tamanho da criança. Em seguida, o pai faz o quê? Para que as crianças entendam o que ele está falando, usa a linguagem correta. Não adianta usar outros tipos de linguagem que a criança não vai entender. Então se utiliza a linguagem correta. Terceiro, quando o pai precisa sair, o pai que ama de fato, não deixa a criança sozinha. Pede para um tutor cuidar da criança. E não foi isso que Deus fez com a gente? Ele desceu, se encarnou, ficou do nosso tamanho, olhou no nosso olho e usou qualquer palavra? Não! Usou a palavra certa, para que você pudesse entender. Mas o pai precisa fazer muitas coisas. Ele deixou você sozinho? Não. Ele enviou o Espírito Santo, o tutor espiritual, que ouve a tua oração, que ouve o teu gemido, e Ele está contigo aqui esta noite. Eu quero falar de 3 dimensões com relação ao Pai ser nosso. Se o Pai é nosso, isso é significativo. Isso tem 3 dimensões. E eu creio que o horário está aqui olhando para mim, eu estou olhando para ele, mas nós estamos nos entendendo. 3 dimensões com relação ao Pai ser nosso. Primeiro, dimensão social. Diga assim, alimento. Mais forte, irmão, parece que vocês não jantaram hoje. Diga, alimento. Isso, é a primeira dimensão. Segundo, dimensão intelectual. Diga, educação. Isso, terceira relação, ou terceira dimensão. Dimensão espiritual. Diga, comunhão. Isso, eu quero falar sobre essas 3 dimensões, por razão do Pai ser nosso. Se o Pai é nosso, existem essas 3 relações. Primeiro, a dimensão social que fala do alimento. Se o Pai é nosso, por que o pão tem que ser só meu? Se o Pai é nosso, por que o pão tem que ser só teu? Se o Pai é nosso, temos que aprender a dividir o pão. Essa é a primeira dimensão. A dimensão social. Se o Pai é nosso, significa que nós não somos filhos únicos. Se não somos filhos únicos, temos que admitir que temos outros irmãos. Se nós temos que admitir que temos outros irmãos, por que tu tem o pão somente para você? Por que eu quero pão somente para mim? Temos que aprender a dividir o pão. Dividir o pão fala de coisa básica. Ninguém aqui está pedindo para ninguém dividir picanha. Ninguém aqui está pedindo para ninguém dividir outra coisa, não. É dividir o pão. Pão significa alimento básico para a sobrevivência. Dividir o pão fala de alimento básico. É a preocupação de um crente para com o outro, para com a sua saúde. Você tem se preocupado com o que o seu irmão come? Você tem se preocupado com as condições básicas de sobrevivência de seu irmão? Se o Pai é nosso, você não é filho único. E se você não é filho único, por que quer o pão só para você? Temos que aprender a dividir o pão. Nós temos que ser unidos, isto é, no mesmo propósito e reunidos. Ou seja, em grupo, no mesmo lugar. Esse não é o sentido de igreja, o plural, o grupo, o dividir o pão. Foi isso que Jesus fez na ceia, para mostrar para nós que o pão tem que ser dividido. Se o Pai é nosso, isso significa dizer que eu não sou filho único. E se eu não sou único, como é que vivem os meus irmãos? É de minha responsabilidade cuidar do bem-estar do meu irmão. Então a dimensão social mostra o quê? Que eu preciso dividir o pão com os meus outros irmãos. Pastor, o que o pão físico tem a ver com o culto de missões? Tudo. Quando evangelizamos alguém, precisamos primeiro fazer o quê? Se preocupar com o bem-estar de uma pessoa.
Precisamos ouvir a pessoa, precisamos saber das queixas da pessoa, precisamos entender as necessidades da pessoa, se a pessoa comeu, se ela se alimentou. Quando você vai fazer uma visita numa casa, você chega na hora do almoço? Pode até chegar, mas se chegar, leve a comida. Por que leve a comida? Porque a nossa primeira preocupação deve ser com o bem social. É isso que nós devemos nos preocupar. Pastor, o que o pão físico tem a ver com missões? Tudo. Se você quer ganhar alguém e não quer se preocupar com a pessoa, você não quer ganhar ninguém, e você não está fazendo o que Jesus falou. Amém, meus irmãos? Segundo, dimensão intelectual, fala da educação, de ensinamento. Se o Pai é nosso, por que todos os filhos que estão aqui dentro não têm o mesmo ensinamento, não têm a mesma educação? Se o Pai é nosso, por que uns filhos têm mais educação, mais ensinamento do que os outros? Duas coisas: ou a igreja não disponibiliza a educação, ou é você que não acha importante. Ou é o filho que não recebe do pai a educação, ou é o filho que não está nem aí com a educação. Vamos ver se essa igreja tem educação? Vamos ver se essa igreja tem ensinamento? O pastor traz ensinamento todos os cultos de doutrina. Cadê você? Cadê eu? Eu venho para os cultos de doutrina, e o pastor aqui, ele prega uma das formas de pregar mais difícil que existe, que é o sermão expositivo. Pouquíssima gente dá atenção e dá crédito. Mas por que isso? Porque não estamos, e eu me coloco aqui como alguém também que precisa melhorar, não estamos dando valor. Será que é eu que não quero a educação, ou o pai está dando educação e eu não quero? A igreja está contribuindo. Outra coisa, os pastores que congregam aqui trazem um bom conteúdo educacional, pregações, ensinos. Cadê nós para vir aprender? Estamos aqui? Os professores da EBD, todas as 16 horas estão aqui. Traz esse tipo de ensinamento. As irmãs trazem. Irmãos, as irmãs fazem um trabalho maravilhoso aqui. Coloca, como é que chama, pastor Ranieri? Um PowerPoint, se dedicam a semana inteira, uma hora é uma irmã, outra hora, e todas elas seguem o mesmo padrão, todas elas trazem alguma coisa aqui, e o negócio fica lindo, as irmãs saem daqui glorificando a Deus. Os varões a mesma coisa, os adolescentes, os jovens, as crianças. A igreja tem ou não tem educação? Tem, mas cadê eu? Cadê você? Viemos aqui na escola bíblica dominical? Essa igreja, você sabia que essa igreja disponibiliza de cursos de teologia? Você sabia que esse setor tem cursos de grego, hebraico, apologética cristã, interpretação bíblica, crítica textual? Cadê os crentes? Quem é que está pecando? É a instituição? Ou somos nós que não viemos aprender? Todos os domingos anunciamos aqui, EBD, cultos de doutrina, cursos dos mais variáveis nessa igreja. Se a igreja disponibiliza e não há uma procura, então o problema está em quem? Em mim, em você, em nós. O Pai é nosso, mas tem uma classe de filhos que parece ser mais bem-aventurada. É por isso que tem filhos que têm mais de Deus, tem comunhão de Deus, tem prosperidade de Deus, tem as bênçãos de Deus. Por quê? Porque esses filhos ouvem, oram, clamam, buscam, necessitam, está presente, eles ouvem o ensinamento do Pai. Mas o Pai continua disponibilizando. Falta você como filho atender a recomendação. O que é educação? O ensinamento, pastor, tem a ver com missões? Tudo. Para fazer missões temos que conhecer o quê? O país, o idioma, as expressões idiomáticas, a cultura, os costumes, as tradições, a geografia, o clima, a culinária, tudo temos que conhecer. Isso é o quê? Informação.
Isso é o quê? Educação. Falamos de missões, mas será que estamos preparando os missionários? Que missionários somos nós que queremos fazer para Deus e não queremos ser educados por Ele? Onde é que está o problema? Em mim? Em você? Ou na instituição que não disponibiliza? Está em mim e você. Terceiro, dimensão espiritual. Se o Pai é nosso, e eu e você dispomos de informação privilegiada, isto é, boa notícia, evangelho, por que a gente não pega o que a gente tem de informação privilegiada e anuncia para os de fora? Por que é que a gente não faz isso? O que é educação? O ensinamento bíblico teológico, o ensinamento de como funciona um campo missionário tem a ver com missões, tudo, porque antes de ir você precisa aprender, antes de receber algo, você tem que ser alguém. Ninguém recebe um ofício, ninguém recebe um cargo, sem antes já estar naquele ofício, executando aquela função. Conclusão, e aqui eu fecho. Se o Pai é nosso, isso significa dizer que eu não sou filho único. E se eu não sou único, nós temos que admitir que Deus, o Pai, tem mais filhos. E por isso todos nós somos irmãos. Conseguimos admitir isso, amém? O Pai é seu, o Pai é meu ou o Pai é nosso? Se o Pai é nosso, o Pai tem um filho só ou tem vários filhos? Vários filhos. Se o Pai é nosso, se Ele tem vários filhos, essa pessoa que está do teu lado, é ou não o teu irmão? É. Então se o Pai é nosso, e somos todos irmãos, precisamos dividir o pão, em primeiro lugar. Segundo, se o Pai é nosso e somos todos irmãos, é preciso compartilhar com os de dentro o ensinamento. Essa é a dimensão intelectual. E terceiro, se o Pai é nosso e somos todos irmãos, é preciso anunciar para os de fora a boa notícia. E aqui vai o pesado. Se o Pai é nosso e eu não divido o alimento, eu sou egoísta. Se o Pai é nosso e eu não compartilho o ensinamento com os de dentro, com os meus irmãos, eu sou egoísta. Se o Pai é nosso e não anuncio as boas novas para o de fora, eu sou egoísta. Pergunta: é possível ser egoísta e mesmo assim fazer parte da igreja? Sim ou não? É possível ser egoísta e fazer parte da igreja? Não. Por que não? Egoísmo e igreja não combinam. São termos que não cabem na mesma frase. São termos excludentes. Isso significa dizer que os membros do corpo do Cristo não podem ser egoístas. Por que não podem ser egoístas? Porque não pode olhar só para o seu próprio umbigo. Aliás, quando a gente fala de umbigo, vocês sabiam que essa expressão, olhar para o seu próprio umbigo, é uma expressão idiomática, que significa egoísmo, egocentrismo e narcisismo? O que é olhar para o próprio umbigo? É só pensar em si mesmo. É aquele que visa os seus próprios interesses. Falta de empatia, falta de humildade, falta de altruísmo, falta de filantropia. Cientificamente, para que serve o umbigo? O umbigo não tem função após o nascimento. É apenas o quê? Uma cicatriz no cordão umbilical. Qual é o objetivo? Conectar o feto com a mãe. Fornecer oxigênio, nutrientes, remover os resíduos através de vaso sanguíneo. Ora, se o umbigo significa dizer que ele conecta o feto com a mãe, Adão tinha umbigo? Provavelmente não. Jesus tinha umbigo? Provavelmente sim. Por que o Adão, que não tinha, não olhou para o seu? Não olhou porque talvez não tinha. Mas Jesus, tendo, não olhou para o seu, olhou para toda a humanidade.
Por que é que você está olhando para o teu e esquecendo das outras pessoas? Missões é como aquela pessoa que tem uma informação privilegiada, e ela pode muito bem salvar alguém, mas ela segura até o final da sua vida, e não disponibiliza. Isto é o egoísmo, é o egocentrismo, é o narcisismo. Que aqui esta noite nós tenhamos amor por missões. Vamos ficar de pé. Natanael, me ajude, por favor. Que aqui esta noite nós tenhamos esse desejo missionário, esse amor de Deus para toda a humanidade. O próprio Cristo não olhou para o seu próprio umbigo, mas fez o quê? Olhou por toda a humanidade, preferiu morrer para que você pudesse viver. Fecha os teus olhos aqui esta noite. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou ver. Fecha os teus olhos. Ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu preciso fazer o quê? Bem forte, bem forte. Senhor, me arrependo, Senhor. Quem quer? Quem quer? Quem quer voltar? Levante a mão para o céu. Eu quero voltar ao primeiro amor. Primeiro amor, eu quero voltar. Eu quero Onde? Onde? ao primeiro amor. Eu quero voltar. De tudo, encontrar-me contigo, Senhor. rever. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou fazer o quê? O caminho é fazer isso aqui, ó, ó. Quem se arrepende? Eu quero. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar Bem baixinho, eu quero. Isso, só as vozes. Queridos, continue. Eu quero fazer uma pergunta aqui esta noite. Quem está aqui esta noite veio cultuar a Deus conosco? Pode continuar, Natanael. Veio adorar o Senhor. Talvez veio sozinho, ou talvez foi trazido por alguém, veio acompanhado por alguém. Está aqui. Talvez nunca se decidiu por Cristo, nunca se reconciliou com Deus, nunca decidiu de fato seguir o caminho da verdade. Ei, ninguém aqui pediu para você mudar de religião.
Ninguém aqui pediu para você da segunda para terça se vestir como as nossas irmãs, ou andar como os nossos irmãos. Ninguém está falando disso. A gente só está falando de uma coisa: deixar Jesus entrar no teu coração, deixar o Espírito Santo guiar a sua vida, guiar os seus passos, guiar o seu rumo. É só isso, nada mais. É o Espírito de Deus que se encarrega de fazer tudo. A transformação não vem de fora para dentro, a transformação vem de dentro para fora. É que por isso que a gente fala e não adianta. Mas é Deus quem faz o milagre por dentro. E no dia seguinte, por incrível que pareça, a pessoa aparece no culto totalmente transformada, e você não sabe o que aconteceu. Por quê? Porque não é você falar, é o Espírito de Deus que está dentro da pessoa que faz essa obra. Eu queria perguntar aqui esta noite: tem alguém aqui esta noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui esta noite? Agora eu quero fazer um pedido para vocês que estão aqui. Pode continuar cantando. Vamos começar, a partir desse culto, a ser menos egoísta. Vamos. Egocêntrico, narcisista, só pensar na gente. Vamos. Essa é a hora para olhar para o teu lado. Então eu gostaria de fazer esse pedido a você. Olhe aí para o teu lado e vê se tem alguém que não pertence a essa igreja. Vê se tem alguém do teu lado aí que não congrega aqui. Vê se tem alguém que você consegue perceber que não é crente. Convida aqui para frente para receber Jesus. Tem alguém aqui esta noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui esta noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Eu vou mudar a pergunta. Talvez você já foi crente, mas por causa de alguém, ou por causa de alguma coisa, você parou, você estacionou, você se entristeceu com o homem de tal forma, que você nunca mais apareceu na igreja, e você veio hoje. Eu quero te convidar a se reconciliar com Cristo. É uma segunda pergunta. Você deseja se reconciliar com Cristo? Você está fazendo o Senhor pagar por algo que o homem fez acontecer na sua vida, que te fez muito entristecer. Deus te ama, Ele quer que você volte aos caminhos dEle. Temos alguém aqui esta noite que deseja voltar aos caminhos do Senhor? Temos alguém? Se não tem, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.